E falando de ESG, um ponto que eu já vi muitas pessoas levantarem, e eu acho importante a gente falar aqui, é sobre as empresas de energia elétrica. Que muita gente se questiona, a empresa que faz lá energia termonuclear, a empresa de energia hidrelétrica, ela tem alguma forma de se afetar e ter uma precificação, um custo de capital diferenciado por causa do ESG? Cara, sim, porque quando as empresas elas estão na pegada ESG, elas se preocupam com o ambiente, no final das contas elas estão criando um hedge contra o caos climático. Então, como isso diminui o custo de capital, a gente tem que lembrar da regra básica das finanças. Quanto maior o risco, maior o retorno. Ou seja, se essa empresa está se redeando contra um futuro catastrófico no ambiente, na parte climática, ela tem um risco menor e, consequentemente, ela terá um menor retorno. É muito contraintuitivo quando a gente fala que as empresas verdes vão render mais, mas essa é a verdade. Por quê? Porque se a gente pegar empresas que são brown e a gente olhar o custo de capital delas, elas têm que ter um custo de capital maior, já que elas oferecem mais risco, porque pode acontecer de no futuro ter uma catástrofe climática e elas não conseguirem sobreviver a isso. Então elas têm que dar mais retorno caso esse futuro catastrófico não se concretize. Beleza? Então você tem que entender o seguinte: se a expectativa que a gente tem de deterioração do ambiente for pior do que a gente está imaginando hoje, as empresas chamadas verdes, elas vão render mais. Mas, se de alguma forma, através dos investimentos e da mudança de consciência que a população tem, o ambiente ele não for tão ruim, isso quer dizer que as empresas brown vão render mais, porque isso vai quebrar a expectativa que o mercado tem hoje em dia. E aí você vai chegar na seguinte conclusão, ou na seguinte pergunta: Túlio, devo investir nas empresas que são socialmente e ambientalmente responsáveis ou nas empresas que são irresponsáveis, já que elas tendem a render mais no final das contas? E a conclusão que eu chego é o seguinte: você deve ter um mix disso. Por quê? Porque a gente está num processo que ele não é estático, ou seja, a gente aqui como um país subdesenvolvido, a gente está num patamar atrás de países como os países nórdicos, Suécia, Noruega, Japão, Estados Unidos até, e a gente está num processo de transformar a nossa indústria em algo menos impactante ambientalmente. Então é provável que a gente que está comprando aqui no Brasil empresas verdes, que a gente ganhe mais dinheiro. Por quê? Porque esse processo ele está sendo desenvolvido no atual momento. É que nem aquela expressão que eu uso, né? Você não pode comprar um diamante, você tem que comprar um carvão e esperar virar o diamante. Eu acho que a gente, nessa questão ambiental, a gente está no processo de construir esse diamante. E quando a gente tiver o diamante em mãos, a gente vai ter colhido essa recompensa financeira de investir nas empresas socialmente e ambientalmente responsáveis. E a gente falando de custo de capital, é o senso de urgência sobre aquela empresa. Então, por exemplo, CVC. Antes da pandemia, tudo bem. Só que o senso de urgência de uma empresa dessa, a empresa não tem como atuar com os aeroportos fechados, sem as pessoas podendo viajar. Então, o custo de capital da empresa vai lá para cima. E a gente está falando justamente isso. Se tiver algum ocorrido climático, sei lá, um problema com aquecimento global, as empresas de ESG vão ter o custo de capital diminuído. Porque todo mundo vai querer emprestar dinheiro para elas em tese, porque fica muito mais barato, porque a empresa tende a crescer mais. Então, essas empresas, elas se dão bem com o caos, na realidade. Então, a antifragilidade, que é o segundo episódio do podcast, está inclusive nelas, né? Porque se a gente for enxergar dessa maneira, elas são as únicas que se beneficiam do caos. Porque se tiver um caos climático, por exemplo, as empresas marrons não se beneficiam. E esse estudo, o outro do Marcus Painter, que fala também sobre municipal bonds, ou seja, títulos de dívida municipais, em relação a mudanças climáticas. E ele mostrou que os ativos perto de praias tinham uma mudança no preço, um desconto de 4% mais ou menos no aluguel e na venda do imóvel, pelo risco de aumentar o nível do mar e as pessoas perderem esse imóvel. Então tem um certo nível de consciência aí das pessoas entenderem o risco climático por trás disso, né?
Cara, muito boa pergunta, porque eu moro na frente da praia e eu já me questionei várias vezes, será que eu deveria vender os meus imóveis perto da praia para me proteger desse risco? Porque falam que caso a gente tenha um aquecimento global de real, a gente vai ter uma elevação de tipo 50 centímetros no nível do mar, né? Mas eu acabei de voltar de Dubai, gente, e pensa num ambiente inóspito mesmo para você viver, Dubai, tá? E lá eu vi que os caras construíram aquela palmeira, que é aquela ilha artificial. E quando você conversa com pessoas mais das antigas, e meu pai tem 80 anos, ele chegou aqui no Rio quando não existia a orla como a gente vê hoje em dia. Ele viu tudo aquilo ser aterrado. Então eu acho que no final das contas, esse é um risco que ele é exagerado, porque a gente pode aumentar a praia durante, vários metros. A gente vê aí os Países Baixos também, que eles têm vários diques para proteger, porque eles estão abaixo do nível do mar. Ou seja, uma coisa que eu não duvido é da capacidade de engenhoca do ser humano. Mais uma vez falando aí no Factfulness, o Bill Gates, ele tem um pensamento que eu acredito que deve ser o pensamento que as pessoas que são investidoras devem procurar, que é o seguinte: os problemas eles vão acontecer, os problemas eles são inevitáveis, mas o que a gente pode fazer como cérebro pensante é criar tecnologias para a gente se proteger disso. Ou seja, a gente vai arranjar soluções para as coisas que aparecerem ao longo do tempo. Um dos riscos aí que pode existir num futuro é o seguinte: se a gente tiver uma elevação das temperaturas do ambiente, só que a umidade diminuir, a gente não vai transpirar. E isso cria um ambiente insustentável para o ser humano viver. Só que quando a gente começa a ver esses bilionários tipo Jeff Bezos, Elon Musk, conquistando o espaço, tem um componente de ambiente ali por trás dessas ideologias, desses projetos. Então eu vou trazer aqui 2 pontos interessantes que eu aprendi com esses 2 gênios, que é o seguinte: primeiro, o Jeff Bezos, ele acredita que o mundo ele deveria ser construído para que o planeta Terra virasse uma ilha só de entretenimento e a gente pegasse todas as indústrias que são poluentes e a gente construísse como se fossem naves espaciais que ficariam na órbita da Terra produzindo essas coisas, e aí a gente transferiria essa produção em algum momento aqui para o planeta. Ele fala assim: para que a gente vai procurar no universo um lugar tão parecido com a Terra se a gente já tem a Terra? O nosso trabalho aqui é cuidar muito bem desse planeta, já que ele é único e ele é um paraíso.